Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, enquanto é dia. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Há momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo
que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Escuta, meu irmão, o que diz a mãe natureza, e certamente descobrirás a mágica do amor, o pássaro a cantar, só para nos alegrar, a terra produzir, sem nada exigir. Veja, meu irmão, contemple a bondade do Pai, que tudo faz pra você, sem nada receber. A beleza do céu, a sinfonia do mar, e mesmo assim queres uma fórmula pra amar. Desperta, meu irmão, sejamos como a natureza, servindo sempre em harmonia, o coração entoando a melodia do mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros numa eterna sinfonia, espargindo alegria, doando a nossa luz. Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim se passaram as horas e ninguém o quis ajudar. Tarará, ninguém o quis ajudar. Tarará, ninguém o quis ajudar. E de repente aparece alguém que viajava e se aproximou, o socorre, o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda
pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Se ouvires a canção que agora eu vou cantar, saberás o que ela fala ao coração. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Eu que estava tão perdido, procurando a solidão, encontrei bem junto a mim a solução. O seu olhar me transformou e eu em prece lhe pedi, me ensina a encontrar a solução. A solução está em ti, é só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução estava em mim, ela me disse estava em mim. Filho, cantar e eu cantei a solução. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Vem plantar o eterno amor. Vem cantar. Olá, pessoal, graças a Deus, hoje mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec, em Itaberaí. Temos o nosso irmão Lorivan para falar para nós, mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Convido todos para fechar os olhos, mentalizar Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima. Roguemos a eles o amparo. Divino amigo Jesus, em teu santo nome, nós te suplicamos, Senhor, as bênçãos, não só para hoje, mas no decorrer de todo o ano, Senhor, que nós possamos ter a assistência do benfeitor espiritual e que todos, Senhor, que com fé colocar à disposição do tratamento, que seja atendido em teu santo nome. Nós te rogamos com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Está com a palavra o nosso irmão Lorivan. Que Deus abençoe. Queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos aqui para comentar esse hábito ainda infeliz que cometemos na nossa existência, que é o egoísmo. Mas Jesus traz para nós ensinamentos valiosos. Vamos aí no capítulo 11, no início do capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, traz para nós o seguinte ensinamento. Muito bem, Luiz, pode projetar a primeira transparência aí. Pode pôr a primeira. Isso mesmo, mais um, isso, lá em cima, mais uma. Vai subindo.
Vai subindo, subindo. Isso, muito bem. Obrigado, nosso querido amigo Luiz, que está aí na técnica. Então, eu convido você para juntos fazermos essa reflexão quando Jesus traz para nós esse grande ensinamento, amar o próximo como a si mesmo. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, traz para nós: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então, é uma regra de vida muito importante. Eu vou fazer para o meu semelhante aquilo que eu também gostaria que fizesse a mim. E Lucas traz para nós, no capítulo 6, versículo 31, o mesmo ensino: tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. E esta regra, ela é tão fundamental para vivermos de forma tranquila, em paz, no nosso dia a dia. Então, eu convido você para juntos fazermos uma reflexão. Nós estamos realizando esta diretriz, este ensinamento, no nosso dia a dia, no nosso lar, com as pessoas que nos amam, que estão ali nesse cadinho redentor, que é o lar que Deus, na sua misericórdia infinita, concede a cada um de nós a convivência familiar. Eu estou fazendo para os meus familiares tudo aquilo que eu gostaria que eles me fizessem? Dorivan, é porque você não convive no meu lar, você não sabe as dificuldades que estão ali. Mas Jesus diz: se alguém bate numa face, apresentai a outra. Então cabe a nós, que estamos tendo esse esclarecimento, de fazermos a nossa parte. Não vamos esperar de outrem que ele traz aquilo que a gente gostaria. Vamos fazer a nossa parte, é ação. Olha só o evangelho: fazei, é ação. Façamos a nossa parte. Não vamos esperar que o outro comece com essa atitude positiva. Se começar, excelente, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos estender a mão. Vamos começar essa ação de luz, de bênçãos, de paz no nosso lar. Vamos fazer o bem, espalhar o bem em toda parte. Aí sim, vamos lá, o conceito de egoísmo aí. Então, o egoísmo, olha só, interessante, está lá no dicionário. Egoísmo é uma presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Então, o egoísmo é esse hábito infeliz que trazemos no nosso dia a dia, de queremos ser superiores a tudo e a todos. Eu sou o ser mais importante do meu lar, da sociedade, do mundo. Então, a gente sempre busca esse hábito que nos coloca acima dos outros. E o egoísmo, ele é filho do materialismo, que é justamente tudo contra o espiritualismo, que é o que vem contra os ensinamentos do nosso querido mestre amado Jesus. Vamos recordar Jesus, que veio até nós, que não teve um leito para Maria colocar quando se materializou entre nós. Colocou ali numa manjedoura, forrou com panos alvos a manjedoura e colocou ali o menino Jesus. Então, o mestre querido Jesus, ele veio realmente, desde o seu nascimento, trazer o exemplo de humildade, que é totalmente contrário ao egoísmo. E vamos ver um pouquinho aí desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Emmanuel, a mensagem que Kardec traz em Paris, 1861, Emmanuel traz esse seguinte ensinamento para todos nós: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Por que coragem? Porque ele continua falando lá, porque a coragem é muito mais um ato de coragem, vencer a nós mesmos,
as nossas tendências, as nossas dificuldades morais que vencer o outro. Então, corajoso é aquele que não retribui uma ofensa. Corajoso é aquele que estende a mão, o perdão àquele que ofendeu. Então, isso é um ato de coragem que devemos perseguir com todas as forças, com toda a nossa vontade. O que falta muitas das vezes em nós para sermos humildes, simples, benevolentes, é coragem, é atitude, é vontade. Então, nós trazemos esse diálogo nesta noite para que possamos juntos ter esta coragem de vencer as nossas dificuldades morais que trazemos milênios, séculos e séculos. Então, o Espiritismo, esta luz que acendeu em nós, esta vontade de fazer o bem, de nos melhorar, de tirar de nós esse homem velho e renovar um homem novo, um homem que busca o bem de todos. E aí a gente traz agora Pascal, uma grande lição para todos nós. Ele diz: se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Olha só, meus amigos. Então, se o mal ainda persiste no mundo, por que ainda o mal persiste no mundo? Porque nós, infelizmente, ainda trazemos a maldade em nossos corações. Se a gente começa a praticar o bem, a fazer o bem, e as pessoas à nossa volta, envolvidas nesse sentimento, começam também a fazer o bem, o mundo vai ser um mundo regenerado, vai ser um mundo melhor. Então, é uma história, um professor chega em casa, cheio de provas para corrigir. Aí o seu filho ali, chamando a atenção dele, ele falou: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para que o meu filho fique intertido ali, para que eu possa corrigir essas provas. E ele vê uma revista, e na capa da revista tinha um mapa do mundo. Falou: já sei, já sei, vou recortar esse mundo, vou fazer um quebra-cabeça e vou falar para meu filho montar esse quebra-cabeça. Você vai ficar lá pelo menos uma meia hora para me adiantar essas provas aqui. E aí ele fala: meu filho querido, olha que bacana que eu fiz para você, um quebra-cabeça, o mapa do mundo. Monta esse mapa do mundo aí, meu filho. E foi lá corrigir as provas. Aí passa alguns minutos, o filho chega todo feliz: pai, consegui. Eu falei: meu filho, como é que você conseguiu montar o mundo em tão pouco tempo? É simples, pai. No verso tinha a imagem de um homem. Eu montei a imagem desse homem e aí eu virei e montei o mundo. Olha que significativo isso. O homem, ele se melhorando, o mundo melhora. A gente consegue, se construirmos sentimentos bons, reconstruir em nós o homem novo, o mundo se regenera. Então vamos fazer o bem que está a nosso alcance, a nossa parte. Se a gente não tem recursos para aliviar a questão material de alguma necessidade, vamos fazer ali uma campanha, vamos para doar para aquela família, mas todos nós podemos dar uma palavra amiga para alguém que está em desespero, que está precisando de um diálogo. Todos nós podemos dar um pouquinho do nosso tempo em benefício de alguém. Uma visita, um telefonema, uma visita fazendo com todos os protocolos, com máscara, com álcool em gel, né? E com distanciamento. Mas nós podemos dar um telefonema, nós podemos enviar uma mensagem nas redes sociais de otimismo, de esperança. Nós podemos fazer uma prece. Um dos maiores recursos magnéticos que existe na face da Terra, que alivia as nossas dores, que nos tranquiliza o coração, é a prece. Todos nós podemos fazer a prece uns pelos outros, por aqueles que sofrem, que padecem. Ivônia Pereira, a grande médium Ivônia Pereira, que trouxe a lume um livro maravilhoso, que é Memórias de um Suicida,
Livro tal que Chico Xavier traz para nós que obras como esta, ela vem a lume de século em século. São palavras de Chico Xavier referendando esta obra Memórias de um Suicida. Ivone tinha um hábito muito interessante, que ela fazia prece todos os dias por nossos irmãos que cometeram suicídio, que partiram para a pátria espiritual pelas portas infelizes do suicídio. E ela fazia oração para esses espíritos. Ela estava muito deprimida, e aí um espírito se fez presente ao lado dela, dando ânimo. Minha irmã, vamos, ânimo. O dia foi muito difícil para mim hoje. Olha, a gente precisa das suas preces. Ela vai, como assim? Todos os dias você não faz prece para nós que cometemos o suicídio? Nós precisamos muito das suas preces. Então ela ficou envergonhada por aquele sentimento, né? Que ela estava um pouco ali triste naquele dia, e ela viu a importância dela orar por aqueles irmãos. Então a prece é um recurso maravilhoso que está ao alcance de todos nós, de alívio ao sofrimento de alguém. Muito bem, vamos agora, né, um momento muito interessante aqui. Eu pergunto a você, podemos fazer gestos, ações que minimizam o egoísmo na Terra? As crianças podem fazer esse gesto? Vamos ver esse vídeo. Vamos lá ao vídeo, Luiz. I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hey, and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. Storm clears will be all that's left. Que linda mensagem que essa criança trouxe a todos nós. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. E ele espera atitudes de todos nós para que esse reino de paz, de esperança, se materialize na terra. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Vamos espalhar o bem que está à nossa volta, que está ao nosso alcance. Vamos deixar brotar em nossos corações esse sentimento sincero de fazer o bem. Nas mínimas coisas, vamos começar no nosso lar, sorrindo mais, abraçando mais os nossos familiares, dialogando mais com os nossos familiares. Vamos olhar nos olhos uns dos outros, vamos ser sinceros, vamos espalhar esperança e paz. Vamos começar a fazer o bem. Vamos mudar o mundo que está à nossa volta, começando de nós. Muito bem, nós vamos trazer agora uma mensagem significativa do nosso querido Emmanuel. É uma mensagem muito significativa chamada Caso Grave. Vamos ver um pouquinho o que é esse caso grave. Preste atenção. Ele começa com a passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, quando diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma,
E o que tens preparado para quem será? É aquele caso, né, que aquele homem que tinha os celeiros e ele tinha uma colheita farta, que naqueles celeiros não ia caber a colheita. O que ele pensou? Falei, eu vou construir mais celeiros para depositar mais as colheitas. Ele não pensou em nenhum momento no seu próximo. Então tá aí, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Às vezes a gente fica amontoando tantas coisas na nossa vida e esquece do nosso próximo. Olha só, dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem considerar para com as necessidades de seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão à choupana que a penura vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras da solidariedade. Continuando, que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-as de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo, ao de leve, minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes. E continua, que se enriqueceu de tributos afetivos do lar tranquilo, sem acender, em tempo algum, o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. E encerrando essa mensagem, Emmanuel conclui dizendo que vai existência fora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo, é de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Então, meus irmãos, nós trouxemos esta mensagem de Emmanuel do livro Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, para que todos nós fizéssemos essa reflexão, porque em vários itens daqueles que nós lemos, com certeza nós vamos nos encaixar em algum deles. E é um caso grave. Emmanuel conclui que esse irmão está contaminado pelo egoísmo, que merece de nós o pronto socorro das nossas orações. Então, o egoísmo é essa grande chaga da humanidade. Hoje a gente vive em momentos de muita indiferença na Terra. Estamos passando por momentos cruciais que nós precisamos sensibilizar mais os corações. Nós tivemos uma notícia muito triste na virada do ano, de 2020 para 2021. Na Argentina, foi legalizado o aborto
pelos políticos, pelos senadores daquele país, e uma vontade ali da minoria popular. E o aborto a gente sabe que é um crime hediondo, porque a criança não tem como se defender. A doutrina espírita nos ensina que a vida começa desde a concepção. Isso foi trazido pelos espíritos no século XIX. E a ciência provou isso no século XX, na década de 70. E hoje o homem ignora essa vida que está ali na parte mais sensível, que dentro do útero da mãe, que merece todo o carinho, todo o respeito e todo o amparo, e a humanidade está ignorando este ser, e nós, como somos reencarnacionistas, que sabemos desta lei natural que é a reencarnação, que os espíritos trazem esse ensinamento para todos nós temos a certeza que esse ser merece e tem o direito à vida. É um ser totalmente indefeso. Então, que nós possamos sair desse hábito infeliz que é o egoísmo e vamos começar com passos pequenos, mais firmes, trabalhar em nós a caridade. Porque esse sentimento que contrapõe o egoísmo é a caridade. E Kardec, em uma das questões do Livro dos Espíritos, pergunta o que Jesus, né, define, como Jesus define caridade. O que significa a palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que significativo na palavra caridade. Vamos exercitar, então, a bondade para com todos, principalmente, meus irmãos, no nosso lar. Perdoa esse ente querido que convive com você. Se um dia ele te ofendeu, perdoa. Esquece essa mágoa. Tire essa mágoa dos nossos corações. Vamos ser simples, humildes. Se é difícil esse sentimento de perdão, comece com a oração. Ore fervorosamente. Peça a Jesus que retire do nosso coração esse sentimento de amargura, de ódio, de rancor, que nós vamos ver a assistência espiritual que vai ser nos concedida e nós vamos conseguir vencer o egoísmo que existe em nós. Vamos finalizar com alguns exemplos de almas que vieram marcar a humanidade, que trouxeram os exemplos de Jesus para a vivência no seu dia a dia. Mahatma Gandhi, esse embaixador da paz, em certa feita ele diz que se apagassem todas as passagens de Jesus, mas se deixasse apenas o Sermão da Montanha, estaria dito tudo no Sermão da Montanha. Então ele foi um grande pacifista, e ele diz: o mundo é grande o suficiente para atender às necessidades de todos, mas sempre demasiado pequeno para a ganância de alguns. Isso é tão atual, esse ensinamento do nosso querido irmão Mahatma Gandhi, que a gente vê, às vezes a gente se vê, né, com a necessidade imensa das coisas e esquece de agradecer pelo ar que respiramos, pelo canto dos pássaros, pela luz do sol, pela chuva que ameniza o calor, que renova o ar que respiramos. Então, nas coisas simples, vamos ser mais gratos a Deus, vamos parar de reclamar todos os instantes, reclamando, dificultando a nossa caminhada, vamos agradecer, vamos ver que nas mínimas coisas, a misericórdia absoluta de Deus para com todos nós. Trazemos também um ensinamento significativo da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, essa grande defensora da vida humana desde a concepção.
ela diz: a raiz de todos os males é o egoísmo. Então, o egoísmo traz sofrimentos para a nossa existência, para a nossa vida. Então, nós temos que buscar a caridade que contrapõe esse egoísmo. Então, essa mensagem de Madre Teresa muito significativa para todos nós. E finalizamos, então, com o nosso querido Allan Kardec, esse codificador da doutrina espírita, que materializou o Consolador prometido, que veio relembrar os ensinamentos de Jesus. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, que trata também do egoísmo, os Espíritos respondem à pergunta de Kardec, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, esses vícios que nós trazemos, vícios morais, às vezes vícios físicos, são fruto do egoísmo. Lá no fundo tem o egoísmo. E a caridade é essa fonte de virtudes que a gente tem que cultivar em nossos corações. Vamos ser mais benevolentes uns com os outros. Vamos ser indulgentes com as imperfeições alheias. Ou seja, vamos perdoar os erros alheios. E vamos realmente perdoar as ofensas que cheguem aos nossos corações. Vamos exercitar esse sentimento de perdão, de esquecimento do mal que foi feito a nós. Então, que esta mensagem possa calar fundo em nossos corações. Vamos exercitar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, a salvação para as nossas almas é fazermos o bem, é fazermos os outros felizes. E assim, nós vamos ser mais felizes todos os dias da nossa existência. Nós queremos agradecer imensamente o seu carinho, a sua atenção, por permitir que adentrássemos ao seu lar, que dialogássemos com você nesta noite sobre esta chaga que a gente precisa eliminar dos nossos corações, que é o egoísmo. Vamos exercitar a caridade para com todas as pessoas que estão à nossa volta. Muita paz, um grande abraço a todos os corações. Meus irmãos, vamos agradecer nosso irmão Lorivan. Agora é o momento do tratamento espiritual. Convido todos para colocarem a água para ser fluidificada. Sentar num lugar, acomodar, chamar todos os irmãos que estiverem aí do lado, parentes, para nós recebermos o tratamento e durante o audiovisual vamos estar elevando o pensamento em fé, em confiança nos benfeitores amigos e em Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reuniam uma tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres,
Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Então é momento de nós agradecermos a Deus, a Jesus, pelo estudo, pelo tratamento. Fazer nosso encerramento, fechemos os olhos, agradecemos a Deus pela oportunidade do estudo. Divino amigo Jesus, quanta luz nós recebemos através das orientações, através do passe, esse momento de estudo, fazer com que multiplique essas bênçãos espirituais, Senhor, nos lares. Abençoa toda a humanidade, abençoa, Senhor Jesus, dando-nos paz, alegria e esperança. Muito obrigada, Senhor, em teu santo nome. Encerramos a nossa reunião de hoje, que assim seja.